Você quer saber como analisar ações? Como saber se o preço está bom para comprar, se está bom para vender? Quando a ação vai cair, quando ela vai subir? Fique ligado nessa continuação da nossa aula, da nossa série Como Avaliar Ações. E vamos lá que eu vou te mostrar tudo. Olá, aqui é Paulo Reis e hoje eu vou te mostrar a continuação da nossa série de como avaliar ações. Como saber se um preço está bom, se não está, se você deve comprar uma ação, se não deve comprar, com base nos dados de análise técnica e análise fundamentalista, como vimos aonde no último vídeo. Então, se você não viu, acesse aí o card que você deve assistir ele primeiro para poder saber de tudo que eu vou falar aqui agora e saber de onde nós paramos. E lembrando, se inscreva no canal porque aqui eu trago informação de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. E dê o seu like no vídeo e aproveite para compartilhar nas suas redes sociais e também me seguir no Instagram. E agora eu vou chavear para a tela do meu computador para a gente continuar a nossa análise. E voltando aqui para a nossa apresentação sobre como avaliar ações e basicamente utilizando as técnicas de análise técnica e fundamentalista para responder as perguntas do que causa a queda nos preços das ações, quando comprar, quando vender e qual o perfil de empresa que eu procuro para investir. Na aula passada eu apresentei os conceitos iniciais sobre ações, lucro e patrimônio e que são essenciais para nos embasar para o que vamos falar daqui para frente. Se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo fortemente que assista, ou se você já tem conhecimento, basta ler, se você já tem conhecimento, basta dar uma pausa no vídeo e ler aí os tópicos. Se tiver alguma dúvida, volte lá no vídeo anterior e assista. Depois disso, eu falei sobre análise técnica e fundamentalista e as principais características de cada uma delas. E ainda mostrei, de forma bem resumida, os gráficos e como é que se observa cada uma delas nos seus respectivos gráficos. E como investidor, dei a minha opinião sobre a visão dualista de se usar uma ou outra. O que você precisa fazer é realmente usar o melhor que tem nas duas. Você pode usar o melhor das duas para fazer as suas análises. E eu disse que eu utilizo as duas e algo mais. E eu vou mostrar aqui agora como é que eu faço a análise de uma ação utilizando os dois métodos, tanto o método gráfico quanto o método fundamentalista. E aqui eu vou introduzir o estudo de caso da empresa Copasa CSMG3. E o motivo disso é porque ela apareceu no meu ranking de dividendos na terceira posição, sendo que as duas primeiras é da Participações Aliança da Bahia. Então eu escolhi a CSMG3 para fazer essa análise. E o motivo foi porque ela teve aqui um dividendo de 18,1% nos últimos 12 meses. E ela é uma ação ordinária que dá direito a votos. E esse estudo é um estudo didático dos efeitos dos fundamentos nos preços, nos resultados da empresa, nos preços, nas cotações. E esse é o gráfico da empresa Copasa, são as cotações da CSMG3 de 2011 até hoje, até 2021. E esse é o crescimento dela nesse período. Ela cresceu 166% em 10 anos. 10 anos. Um crescimento estimado de 10,31% ao ano somente nas cotações, somente no preço, somente observando o preço, sem considerar o pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio. Mas, como você também pode observar, ela teve várias quedas no seu crescimento, como é mostrado aqui pelas setas em vermelho. Então, ela cresceu 166%, mesmo tendo essas quedas. Foi um crescimento bom em 10 anos? Foi. 10% ao ano é bom para um investimento em ações? É razoável, não é um investimento muito bom. O ideal seria ela ter crescido acima dos 20%,
25% ao ano, mas não deixa de ser um bom investimento porque ela cresceu acima dos investimentos em renda fixa que temos hoje. Mas ela teve várias quedas ao longo desse período e o objetivo aqui é saber qual a causa dessas quedas. Por que ela teve essas quedas? Se ela não tivesse essas quedas, será que ela teria um crescimento maior? Com certeza, ela continuaria o movimento ascendente de crescimento e o lucro dela poderia ser muito maior. Então, se eu soubesse dessas quedas antes delas acontecerem ou na iminência delas acontecerem, será que eu poderia vender e aproveitar para fazer recompra em outro momento para que eu pudesse aproveitar somente os pontos de crescimento? E é isso que vamos ver. E o motivo dessa queda, será que foi o patrimônio? Será que houve queda patrimonial nessa empresa para que ela tivesse esse decréscimo nas suas cotações ao longo do tempo? E esse é o gráfico de patrimônio da CSMG3, da Copasa. E pelo patrimônio é possível perceber que essa empresa não teve oscilação patrimonial, pelo contrário, ela só teve um patrimônio líquido crescente ao longo do tempo. E como eu falei na aula anterior, patrimônio líquido crescente indica que a empresa tem mais ativos livres para gerar lucro. Ela tem mais ativos para gerar resultado para a empresa. E isso é um indicativo de que a empresa vai gerar mais lucro. Então, simplesmente olhando para o patrimônio, que aqui eu alinhei os dados fundamentalistas com os dados da análise técnica para fazer essa análise. Como eu falei, eu uso as duas coisas para analisar. Eu uso análise técnica, observando os gráficos, e uso análise fundamentalista, que observa o patrimônio, observa o lucro, observa o endividamento, para saber o efeito do fundamento na cotação. Então, por aqui já vemos que não foi o patrimônio que causou essas quedas no preço. Mas então, o que foi? É isso que vamos descobrir nessa aula. Porque aqui, se você notar bem, o patrimônio ele teve um crescimento de 75% em 10 anos. Ou seja, o patrimônio da empresa cresceu 5,75% ao ano. E esse é um bom crescimento e hoje é um crescimento acima de alguns investimentos em renda fixa. É um patrimônio bom, é um crescimento patrimonial razoável para uma empresa. Existem crescimentos patrimoniais maiores no mercado? Sim, existe, mas esse é um crescimento estável. E é esse tipo de crescimento que eu particularmente busco nas empresas que eu invisto. E mais patrimônio crescente significa que ela tem o quê? Mais ativos. E mais ativos significa o quê? Que ela tem mais fontes de renda, mais fontes de lucro. Então, essa é uma empresa com um bom crescimento patrimonial, um bom crescimento de ativos. Então, aqui a conclusão que temos com base no patrimônio é que a culpa das quedas não é do patrimônio. Então, de quem é a culpa? Será que é do lucro? Será que o lucro afeta as cotações? E é isso que vamos ver agora. E esse é o gráfico de lucro trimestral da empresa. E lembrando que na aula anterior eu falei bastante sobre o lucro trimestral, o lucro anualizado e falei sobre a possibilidade do lucro afetar nas cotações com base na queda do lucro, nas variações do lucro. E aqui eu quero fazer análise bem detalhada e por partes. Então vamos começar analisando a primeira queda. O ponto onde as ações estavam em movimento crescente é a partir do qual elas começaram a cair. A partir do qual se notou uma queda abrupta nesse crescimento. Então eu delimitei com a linha vermelha para que possamos fazer essa análise aqui. E nesse segundo trimestre de janeiro de 2013, o lucro da empresa foi de R$80 mil.
E os analistas, para fazer a comparação, eles observam principalmente o mesmo trimestre do ano anterior, que nesse caso teve um lucro de 110 mil para essa empresa. E o que eles constataram foi uma queda de 27,27% no lucro de um trimestre para o outro nessa comparação. Mas os analistas também observam a queda de um trimestre imediatamente ao outro. E nesse caso a queda foi de 33%. Porque eles observam esses dois aspectos, essas duas possibilidades, para verificar se não houve nenhuma questão de sazonalidade nas vendas dessa empresa, se a sazonalidade não afeta os resultados da empresa. Então, os analistas mais experientes, eles observam as duas coisas, observam tanto a variação do mesmo trimestre deste ano para o ano anterior, ou de trimestres adjacentes. Já os analistas menos experientes observam simplesmente a diferença imediata de um trimestre para o outro, que nesse caso foi de 33%. E o que acontece quando eles detectam uma variação que não é comum para esse mercado? Veja que ela não é comum porque as variações aqui são de no máximo 10%. Ela varia aqui na casa dos 125, 130 mil para 110 mil, para 100 mil. E de repente ela teve uma queda de 27% a 33%. E o que é que isso faz para a cabeça dos analistas? Faz com que eles tenham medo. Faz com que eles tenham medo de perder dinheiro. Faz com que eles tenham medo de não ter mais dividendos. Faz com que eles coloquem as suas ações à venda devido a esse medo. E quando eles colocam as ações à venda e ninguém quer comprar, o que acontece? Eles têm que baixar o preço e as pessoas continuam sem querer comprar. E eles baixam de novo, e eles baixam mais e mais, até que começam a conseguir vender. Mas o movimento de venda continua forte e alguns acham que podem lucrar com aquilo e começam a comprar. E isso faz com que o preço caia. Essa tendência de colocar o ativo à venda, colocar a ação à venda com preços cada vez menores para se livrar do ativo, porque eles acham que esse ativo não vai gerar o mesmo resultado que ele estava gerando anteriormente, faz com que o preço caia significativamente no mercado. E nesse caso a queda foi de 43%. Isso significa que o investidor perdeu 43% se ele esperou toda essa queda para vender. E o que é que ele deveria fazer? Basicamente, o que acontece? O investidor, observando as variações, ele deve tomar a decisão imediata. Se a variação não for típica do mercado, em torno de 5% de variação de lucro, 10%, sempre observando a variação negativa, porque a variação positiva faz o preço subir, evidentemente. Mas observando a variação negativa e verificando se essa variação negativa não é típica, como aconteceu aqui, ele deve imediatamente retirar o seu dinheiro do investimento. Deve vender as suas ações. E nesse caso, no primeiro trimestre estava tudo bem, né, que foi mais ou menos aqui, nesse ponto. Em seguida, a empresa, no segundo trimestre, apresentou um resultado ruim, basicamente aqui no pico, e é nesse ponto, ela apresentou um resultado ruim, o que é que o investidor faz? Vende imediatamente, não segure, venda, ok? Acho que ficou claro esse entendimento. Então vamos prosseguir com a análise. Chegando ao final do movimento, o que aconteceu? Depois do segundo trimestre de 2013, onde houve a variação de 27% a 33%, no terceiro trimestre houve um lucro, que era equivalente ao nível, ao patamar de lucros anteriores. Só que essa aqui é a barra da desconfiança. O pessoal, os investidores, ainda estão desconfiados com o movimento do mercado. E eles ainda estão com medo. Eles ainda não vão se arriscar. Alguns percebem esse retorno, esse lucro, com otimismo e começam a querer investir.
mas o medo da queda impera. Esse lucro do terceiro trimestre gerou esse pequeno pico que apareceu aqui no gráfico, mas como o medo de queda ainda estava muito forte, as ações continuaram a cair, até que outro resultado trimestral apareceu, voltando novamente para os patamares anteriores, com variações pequenas, o que novamente tranquilizou os investidores. E a partir daqui, os investidores não ficaram com tanto medo desse investimento e, consequentemente, as ações começaram a voltar ao seu movimento de crescimento. Claro que eles ainda aqui estão cautelosos, eles ainda estão observando. Note aqui que houve uma variação razoável também de um trimestre para o outro, que gerou uma pequena queda nesse ponto, mas eles aqui se sentiram um pouco mais confiantes. Só que, a partir do terceiro trimestre de 2014, onde os preços ainda estavam no mesmo patamar anterior, basicamente, houve uma queda abrupta para o quarto trimestre de 2014. E essa queda abrupta levou o lucro da empresa para 20 mil. E fazendo a comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a queda foi de 80%. E comparando também com o trimestre adjacente, também houve uma queda de 80%. E isso gerou ainda mais medo para os investidores. E o medo fez com que o movimento de venda se iniciasse. E novamente os investidores começaram a colocar as suas ações à venda. E novamente poucas pessoas queriam comprar porque viram que a empresa teve um resultado ruim. E os investidores tiveram que baixar os preços. E ninguém novamente quis comprar. Eles foram baixando, até que a empresa tivesse essa queda gigantesca de 78%. Mas essa queda perdurou muito tempo e foi tão grande porque a empresa apresentou esse desempenho ruim não somente por um trimestre. Esse desempenho ruim da empresa levou 1, 2, 3, 4, 5 trimestres. 5 trimestres. Isso que gerou essa queda considerável no preço das ações. Então, assim que eles detectaram a primeira queda, eles começaram a vender. E assim que você detecta a primeira queda no lucro da empresa, uma queda que não é convencional, uma queda que ultrapassa a variação normal de 5 ou 10% no lucro, você deve vender a sua ação para não se arriscar, para não perder dinheiro, não perder 78%. E note que após a apresentação de um lucro ruim, a tendência é que os preços caiam até que outro resultado seja apresentado. E se outro resultado também for ruim, a queda continua e continua e continua e continua até que um novo resultado bom apareça. E quando esse novo resultado bom aparece, o que você deve fazer? Deve comprar? Ainda não. Essa também é a barra da desconfiança. Nessa barra, apesar da empresa ter tido lucro depois de uma série de prejuízos, não indica que ela vai continuar tendo lucro. Ela teve lucro, mas essa é uma barra da desconfiança. Então você deve ficar atento. Você deve ficar preparado para investir caso ela tenha lucro no próximo trimestre. Então você deve fazer o quê? Esperar. Então, depois de longas quedas, a empresa apresentou lucro, o que você deve fazer? Esperar. Esperar o quê? O próximo resultado. Então, no próximo resultado, a empresa apresentou um novo lucro e superior ao anterior. Significa o quê? Que ela voltou a ter uma administração razoável. A administração voltou a gerar lucro. Ou talvez o evento externo que tenha impactado no desempenho da empresa tenha desaparecido. Ou a empresa resolveu investir em novos ativos
com maior potencial de retorno, tudo isso afeta o desempenho da empresa e tudo isso é percebido pelos investidores. E aqui, a partir da segunda barra, que é quando você deveria investir novamente. Então, a partir da segunda barra, ela começou a apresentar novos resultados positivos e crescentes, o que gerou um crescimento também nas cotações, e esse é um crescimento que poderia ser aproveitado por você, caso você observasse os gráficos e os fundamentos. E é por isso que eu digo, eu observo os gráficos e os fundamentos nas minhas análises. E é por isso que eu digo também que você não deve se fixar. Eu só faço análise fundamentalista, ou eu só faço análise técnica. Você tem que fazer o que é melhor para os seus resultados, para o seu lucro, para o seu desempenho como investidor, ok? E depois desse crescimento, o que aconteceu? Novamente a empresa teve uma queda abrupta. Ela estava na casa aqui dos 110 mil. 110 mil nesse segundo trimestre de 2017, que quando comparado com o segundo trimestre de 2016, ela praticamente estava no mesmo patamar, mas os analistas menos experientes observam a variação imediata. Os mais experientes observam o todo. Eles observam tanto o efeito da sazonalidade de trimestre de um ano para o mesmo trimestre do ano anterior, quanto os efeitos do trimestre adjacente. E nesse caso, o que se notou foi o efeito da queda do trimestre adjacente, o que gerou essa queda rápida nas cotações, pelo medo dos investidores novamente começarem a perder dinheiro, como eu já expliquei anteriormente. E essa queda foi rápida porque o movimento no trimestre seguinte já se mostrou que não seria um movimento de prejuízo drástico para a empresa. Foi só uma pequena variação que se comprovou a partir da barra da desconfiança, que não perduraria, e ela voltaria ao seu crescimento normal. E foi isso que aconteceu a partir deste ponto, onde a empresa continuou a crescer. E essa queda, ela teve aqui um resultado negativo para os investidores de 41%, que também poderia ser evitado caso o investidor observasse essa relação entre o lucro trimestral e a cotação. E por fim, aqui na nossa análise, em 2020, tivemos o efeito da pandemia, que é um efeito externo e que afetou o resultado da empresa. A empresa vinha numa crescente de lucro, em alguns momentos teve variações e essas variações impactaram rapidamente, né, o resultado da empresa em termos de cotação, mas a pandemia gerou uma diferença grande de resultado. E essa diferença de resultados foi de 15% negativo quando você analisa os trimestres equivalentes, né, o trimestre atual com o mesmo trimestre do ano anterior, mas quando você analisa os trimestres adjacentes, a queda foi de 34%, o que é uma queda bem considerável, bem significativa. Mas não foi essa queda de 34% que gerou essa queda abrupta e esse medo nos investidores. Essa queda de 51% por conta da pandemia. Foi a própria pandemia que gerou esse medo, essa insegurança dos investidores com relação ao mercado de ações. E qual a conclusão disso? A conclusão é que o lucro trimestral afeta a cotação fortemente e também que os eventos externos, como a pandemia, também afeta. E esse é um ponto de atenção. O lucro afeta os resultados e os eventos externos extremos também afetam os resultados. E você, como investidor, precisa observar esses efeitos. Em um cenário em que você não tem nenhum evento externo que possa afetar ou impactar de forma tão extrema os resultados da empresa, você simplesmente pode confiar sua análise na avaliação do lucro ou na avaliação do patrimônio. Se você perceber que o patrimônio ele está com crescimento constante, como eu mostrei, você observa somente o lucro. E você pode estar se perguntando, Paulo, por que você não avaliou a última barra? E eu deixo essa para vocês avaliarem como exercício. E qual o resumo dessa análise?
é que os preços das ações são afetados fortemente pelos lucros trimestrais. Eu acho que isso ficou agora muito claro nessa análise que eu fiz. E a partir dessa análise você percebe que é possível identificar quando você deve vender ou quando você deve comprar ações com base na relação entre os fundamentos da empresa e o preço da empresa no mercado. Os preços são afetados também por eventos externos extremos, que nesse caso que estamos passando agora é a pandemia. O medo de perder dinheiro por conta das instabilidades do mercado financeiro, das empresas não estarem funcionando com 100% da sua força de trabalho, gera medo nos investidores. E esse medo gera o efeito em cascata, a reação em cadeia de vender, não conseguir vender e baixar o preço. Tentar vender, não conseguir vender e baixar ainda mais o preço. E isso fazer com que os preços caiam cada vez mais no mercado. E se o lucro fica constante ou cresce ao longo do tempo, os preços tendem a subir. E ainda, se o lucro cai de um trimestre para o outro, além da variação usual, os preços também tendem a cair. E que variação usual é essa? Como eu falei, o lucro trimestral ele tem uma variabilidade. Se não existe nenhum evento externo que impacte o desempenho da empresa, ela vai tendo constantemente lucros trimestrais basicamente no mesmo patamar. Se não for uma empresa que tenha variações significativas no seu desempenho. Uma empresa com uma boa administração financeira tende a ter lucros estáveis. E esse é o ponto-chave para a gente escolher investimentos. E é isso que eu observo. Eu gosto de empresas com boa administração financeira, que tenha crescimento patrimonial estável e lucro estável. E um patrimônio crescente e estável não afeta a variação dos preços. Um patrimônio crescente faz com que a empresa cresça. Mas se o patrimônio cai abruptamente, espere que a cotação também poderá cair abruptamente. E, em resumo, qual é o perfil de empresa que eu procuro para investir? Empresas com bom histórico de pagamento de dividendos. Veja que aqui eu não estressei a questão dos dividendos, eu não falei muito, mas o dividendo, como eu falei na aula anterior, é parte do lucro da empresa que o acionista recebe. Então a empresa tem que ter um bom histórico de pagamento de dividendos, porque eu, como acionista, quero receber essa parcela do lucro e eu quero comprar uma empresa que tenha essa excelente política de pagamento de dividendos para que eu possa ter também esse retorno, além do retorno com o crescimento das cotações no mercado. Eu procuro empresas com lucro trimestral estável e crescente. Como eu falei anteriormente, variações muito grandes no lucro geram variações muito grandes nos preços. E eu não quero ter variação nos preços, porque variação nos preços implica que em algum momento eu vou ter quedas que vão gerar prejuízo para mim. Eu quero que os preços também sejam crescentes. Se existirem variações no lucro, eu tenho que ficar atento para vender no momento certo, como eu expliquei, e fazer a recompra também no momento certo, como eu expliquei na análise que eu fiz. Empresas com patrimônio líquido estável e crescente. Como eu falei, patrimônio e lucro são fundamentais na avaliação. Um lucro crescente e estável, um patrimônio crescente e estável, é isso que a empresa tem como seu objetivo primordial: crescer em patrimônio, crescer em lucro e em resultado. Então é isso que eu procuro também nessas empresas. E um patrimônio crescente implica que a empresa está tendo ativos crescentes. E ativos crescentes significa que a empresa está faturando mais, está gerando mais retorno. Uma coisa não menos importante é observar o nível de endividamento da empresa, porque ele vai afetar o valor intrínseco da empresa, o quanto essa empresa realmente vale hoje. E isso é feito pela precificação, é outro método que eu uso para fazer os meus investimentos. Então, uma empresa com baixo endividamento gera uma precificação muito maior, gera um valor intrínseco maior.
gera um potencial de resultado maior, porque simplesmente a empresa não vai ter que pagar muitas dívidas no futuro e o seu resultado, a sua receita, vai ser basicamente transformada em lucro que posteriormente vai ser paga aos acionistas na forma de dividendos e juros sobre capital próprio. E eu procuro essas empresas com valor intrínseco ou valor real abaixo do valor de mercado. E o valor intrínseco é o valor dessa empresa considerando os resultados futuros que ela vai poder gerar, baseando-se nos dividendos, nos juros sobre capital próprio, no crescimento do lucro e no crescimento patrimonial. Eu também não estressei esse assunto nessa aula, porque isso merece um outro vídeo mais aprofundado. E como eu escolho essas empresas afinal? Qual é a minha metodologia? Qual o meu critério de seleção dessas empresas? E o primeiro passo da minha análise, como eu falei, é analisar o dividendo médio anual. E o dividendo médio anual é calculado com base nos dividendos passados, trazendo todos eles para o valor presente. E fazendo isso, eu ranqueio as ações pelo dividendo e seleciono as que pagam acima de 10%. Mas por que 10%? Pense rapidamente. Quanto paga um título público hoje? Quanto paga um CDB hoje? Quanto paga a renda fixa hoje? No máximo estão pagando aí 6%, 7%, 8%. Alguns LCIs podem chegar a 10%, mas 10% é o que eu quero receber de dividendos e essa meta é acima de todos esses investimentos de renda fixa. Ou seja, eu quero que o dividendo pago seja a minha renda fixa. Ficou claro esse entendimento, essa filosofia? E a partir daí eu calculo o dividendo médio anual no valor presente, como eu falei, para gerar esse ranking e selecionar essas empresas. E o segundo passo é fazer análise fundamentalista histórica, que é o passo onde eu elimino as empresas com alta volatilidade patrimonial e de lucro. E o que é alta volatilidade, Paulo? Alta volatilidade é exatamente o que eu falei. São empresas que têm patrimônio muito variável, são empresas que têm lucro muito variável. E essa variação gera o quê? Como eu expliquei, gera variação nos preços. E o que eu não quero é ter variação nos preços. Eu quero que a empresa cresça gradativamente e isso faz com que os preços também cresçam gradativamente se não houver nenhum evento externo extremo que afete o crescimento das ações. E assim eu analiso o patrimônio e calculo o índice de crescimento patrimonial, que é o quanto esse patrimônio está crescendo ao longo do tempo. E da mesma forma eu calculo o índice de crescimento do lucro, que é o quanto esse lucro está crescendo ao longo do tempo, e faço a projeção de qual a minha perspectiva de crescimento patrimonial futuro e de lucro futuro. E esses dados, esses resultados eu utilizo para fazer a precificação. E Paulo, o que é precificação? Você já falou, mas por favor repita. Precificação é o momento em que eu calculo o valor intrínseco da empresa. É o momento onde eu faço a análise do que a empresa realmente vale, com base nos valores futuros que ela pode gerar, trazendo tudo isso para valores de hoje, valores presentes. E esse valor intrínseco eu calculo com a cotação atual da empresa no mercado para saber se ela está cara ou se está barata. E o cálculo do valor intrínseco é feito com base nos dados que eu obtive nos passos anteriores. E eu comparo esse valor com o preço de mercado justamente para saber se o preço da ação hoje no mercado está acima ou abaixo do valor intrínseco. Se estiver acima, ela está cara. Se estiver abaixo, ela está barata. Por quê? Porque o valor intrínseco é o que ela vale hoje. E se o preço do mercado estiver abaixo disso, significa que ela está avaliada acima. É como se seu carro valesse hoje
50 mil reais no mercado, mas você conseguisse vender ele por 55, ou seja, seu carro teria um valor intrínseco de 55 mil, apesar de ele estar avaliado no mercado por 50. Percebeu a diferença? É o valor que ele vale para as pessoas, não é o que o mercado está dizendo que ele vale, é o valor que ele vale de potencial. Quando a pessoa olha para ele e diz, ele vale isso. E no caso da empresa, é com base nos dividendos, no crescimento patrimonial, no crescimento do lucro que eu calculo isso. E essa é a forma de análise que eu uso para escolher as empresas que eu vou investir. Isso eu deixo bem claro no curso Mestre em Realização Financeira, onde eu ensino passo a passo essa estratégia de forma bem didática e simplificada, de modo que você possa executar essas ações e fazer a sua seleção de investimentos de forma precisa. E além disso, eu ensino como também gerenciar a sua carteira de investimentos, dentre outras coisas. Se você tiver interesse, você pode clicar no link que está aí na descrição e conhecer o curso. E aí, me diga se não foi bastante conteúdo e informação de valor para você. E agora, o que é que você tem que fazer? Se inscreva no canal. Se inscreva, porque aqui eu só passo conteúdo de valor. E não é um conteúdo meia boca, um conteúdo simples. É um conteúdo denso, um conteúdo que vai realmente agregar valor para você crescer como investidor e como empreendedor. E lembre-se, inscreva-se, ative o sininho das notificações e dê o like e coloque a hashtag RF agregou se eu agreguei conteúdo e valor na sua vida como investidor. Também compartilhe nas suas redes sociais se você acha que isso merece ser compartilhado, se você acha que as pessoas merecem conhecer esse conteúdo. E se você quiser conhecer o meu curso Mestre em Realização Financeira, um curso onde eu mostro passo a passo toda essa metodologia de investimento, eu deixei o link aí na descrição, ok? Então clique lá e conheça, sem compromisso. E aqui é Paulo Reis, desligando.